nova parceria no ar. Boa noite. E nós voltamos a apresentar ao vivo o julgamento Florianópolis, homenagem ou humilhação. A repórter Sandra Nebelung está no auditório da reitoria da UFSC neste momento. É com você, Sandra. Acabou agora há pouco a tréplica da defesa. Nesse instante, os jurados estão reunidos para decidir o veredito e dentro de poucos minutos eles devem voltar ao auditório com o resultado final. Alessandra, com você. E você assiste agora os melhores momentos, um resumo do julgamento Florianópolis, homenagem à humilhação. Acompanhe a acusação com o advogado Sandoval Peixoto. Aquelas vítimas de 19 de abril de 1894 não tiveram o seu devido processo legal, que é um princípio ético, jurídico e legalmente aceito em todos os tempos, em todas as épocas. Ninguém deve ser executado como foi sem o devido processo legal. O exercício do legítimo direito de defesa, assim como o Adolfo teve, embora legitimamente, era injusta a acusação formulada contra ele. Não importa o número, se foram 185, ou se tinha apenas morrido uma vítima por ocasião daquela revolução. O resultado seria o mesmo. A violência, mesma violência que hoje enchem páginas de jornais, dos conflitos da Bósnia, da Chechênia, dos conflitos do Sem Terra, dos conflitos também dos trabalhadores da cidade. Nós queremos, da acusação, dizer não à violência, dizer não à arbitrariedade, dizer não à ditadura militar, seja ela qual for. Nós queremos paz. Não a dos cemitérios, Dr. Moura. Queremos a paz da vida, da energia, até mesmo do conflito verbalizado. As diferenças existem. Ninguém de nós é perfeito. Cada cabeça é uma sentença. Mas a expressão dessa diferença não pode ser na base de um fuzil ou na base de uma baioneta. A força de um magistrado não pode se dar pela força das armas, pela força da opressão, pela força da violência. Por isso, nós não somos somente contra a humilhação. Nós somos a favor da homenagem. A homenagem àquelas vítimas. De 19 de abril de 1894. As vítimas de 1894, provavelmente, ou pouco tiveram qualquer homenagem. Nós, da humilhação com o nome de Florianópolis, porque entendemos que não representa dignamente o desejo, a vontade, não só dos habitantes, dos 20 mil habitantes daquela época, mas daqueles que conhecem, que para cá vieram, como eu vim, por opção, por escolha, e que passaram a conhecer a história, e que nela se enfronharam, tem hoje, no fundo do coração,
essa falta da homenagem às 185 vítimas. E agora a defesa com o advogado Leoberto Caon. Que a reação de Floriano Peixoto, naquele final de século aqui em Florianópolis, foi de graça. Não aconteceu nada. Ele simplesmente reagiu por quase nada, quando a história diz exatamente o contrário. Eu quero ler aos senhores rapidamente o seguinte trecho. Isso vem de Carlos da Costa Pereira, a Revolução Federalista de 1893 em Santa Catarina. Aqui mesmo em Santa Catarina não foram poucos os atos de violência. Um parênteses, o nosso estimado professor Douglas já fez menção a isso. E as atrocidades praticadas pelos revoltosos, ou seja, os adversários de Floriano, em várias zonas, diz Oswaldo Cabral, nosso estimado mestre, se assinalam os degolamentos em Lambizas, nome dado pelos federalistas ou maragatos aos pica-paus da zona, partidários de Lauro Miller, ou seja, a onda de vitupérios, de roubo, de assassínio avançou sobre a terra catarinense, flamejando incontível no fio na espada dos caudilhos. Explodiam, prossegue Oswaldo Cabral, em toda parte os instintos recalcados de uma turba de malfeitores engajados nas tropas libertadoras. Roubava-se, degolava-se, estuprava-se. Ao lambista, depois de fazê-lo muitas vezes, avançar até o local escolhido para o crime, a pontaços de facão, esfaqueava-se, e não raro fazia-se sofrer horrivelmente mutilações pavorosas para, por fim, abrir-se a carótida, pondo-se termo ao tormento indescritível. Diz o general Bormann que essas imolações... E voltamos ao auditório com o veredito final. E o presidente do júri, Dr. Lenz, acabou de dar o veredito. Venceu a tese da humilhação. Acompanhe com maiores informações. Federal de Santa Catarina, ao movimento Sem Erros de Humilhação, pelo convite que nos fizeram para presidir esse júri simulado. E agradecer a presença de tantos acadêmicos, professores, interessados, políticos, catarinenses. Eu creio que hoje nós viramos uma página importantíssima da história política do Brasil e de Santa Catarina. Esse foi um julgamento, infelizmente, um julgamento político. E, afinal, todos nós saímos daqui aprendendo um pouco mais. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Vai ser uma entrevista agora? Aos nossos estúdios com Alessandra Matias. Em novembro de 1979, o então presidente da República, João Figueiredo, veio a Florianópolis prestar uma homenagem a Floriano Peixoto. Na época, o coronel Nilo Marques Filho era subchefe da Casa Civil do governo de Jorge Bornhausen. Nilo foi uma das testemunhas da tese de humilhação no julgamento de hoje. E durante o depoimento, ele mostrou a placa que homenageou Floriano Peixoto e que estava com ele há 16 anos. Vamos ouvir a entrevista com o coronel da reserva, Nilo Marques Filho. Coronel, o que exatamente aconteceu naquele dia? Naqueles tumultuados dias, eu era subchefe da Casa Militar do governo Jorge Bornhausen, e me foi acometida a missão de fazer a segurança mais próxima do governador. E como tal, isso redundou num privilégio, porque pude ser testemunha direta, junto com o governador, de tudo o que aconteceu. Realmente foi um momento muito grave, situação muito difícil para o governador, para o estado de Santa Catarina, que afinal de contas éramos anfitriões do presidente da República.
E desencadeou-se uma série de acidentes que não me cabe julgar, nem interpretar, nem pretendo isso. Tenho minhas crenças de foro íntimo, mas não pretendo expor aqui. E, ao final, me tornei testemunha também de um outro fato. Depois que o governador foi levado à sua residência, e o palácio voltava então à calma, né, com a saída dos convidados e tudo mais, mandamos fechar, o chefe da Casa Militar mandou fechar as portas do palácio, e fora do palácio, o que ocorria fora do palácio era da competência de outras pessoas que não nós da Casa Militar. Até um momento em que, estando tudo em silêncio dentro do palácio, houve um tremendo estrondo, um barulho enorme, contra a porta do Palácio Cruz e Souza, aquele palácio que está na Praça 15 de Novembro. Pessoalmente fui até a porta, determinei a abertura dessa porta e constatei, nesse momento, que alguém tinha arremessado contra a porta do palácio este objeto aqui, esta placa. Essa placa fez parte de um monumento que o governo federal mandou erigir na Praça 15, e que o povo, segundo consta, porque eu não vi, mas segundo consta, o povo teria destruído esse monumento, arrastado essa placa. Se for bem observado, ela ainda está com marcas de queimadura. Foi feita uma fogueira sobre a placa, automóveis passaram por cima dela e, ao final, arremessada contra a porta do palácio. Imediatamente, tive certeza de que aqui estava um documento histórico. Recolhi essa placa, ela ainda estava quente, muito quente, e aguardei, ficou guardada comigo durante 16 anos. Faz 16 anos que esse objeto está comigo. E o senhor se considera dono desse objeto? Não, absolutamente não. Esse é um documento que, sem dúvida, pertence aos catarinenses, pertence aos brasileiros. Esse é um documento histórico. E ele só está comigo transitoriamente. E assim que as condições forem as melhores para a guarda desse documento, naturalmente ele será encaminhado ao Instituto Histórico, a um museu, àquela melhor situação possível para que esse documento seja para sempre mostrado aos interessados. Certo. E poucas pessoas conhecem a existência desse documento. Durante esses 16 anos o senhor manteve consigo essa placa? Durante esses 16 anos essa placa esteve guardada pessoalmente por mim. Eu não diria que poucas pessoas conhecem, porque no momento em que eu a recolhi na porta do palácio, portanto não havia pública. Recolhi na presença de subordinados e de superiores hierárquicos. Todos tinham conhecimento que eu estava com essa placa. Só depois, como não veio a necessidade dela ser mostrada, ela ficou comigo. Hoje, nessa ocasião em que se remexe o passado de Santa Catarina, como esta placa já é passado, embora um passado recente, 16 anos, era a ocasião, então, de ela vir novamente à presença dos catarinenses. E o senhor acha que a existência dessa placa pode influenciar o veredito do julgamento? Você está me pedindo que julgue? Não, só queria a sua opinião a respeito da placa. Na verdade, eu não compareci aqui nessa intenção, né? Mas eu compareci para colaborar com um evento que os catarinenses, os florianopolitanos mais de perto, mas que a nossa gente precisava desse tipo de coisa. E eu não poderia me omitir, tendo um documento desse guardado e não mostrar. E voltamos agora ao auditório da reitoria com a repórter Sandra Nebelung. Estamos aqui com o advogado de defesa Leoberto Caon. Doutor Leoberto, o que significou esse veredito para Florianópolis, na sua opinião? Bom, nesta manifestação aqui, há uma ideia de que seja mudado, seja trocado o nome da cidade. Eu penso que é o primeiro passo para aqueles que defendem a mudança, no sentido de depois tomar outros caminhos, como inclusive legais e eleitorais, no sentido de viabilizar essa pretensa mudança. O senhor acredita na formação de um plebiscito para essa mudança? É obrigatório o plebiscito para esse tipo de questão, né? Agora me parece que o que foi decidido aqui não espelha a realidade que nós ouvimos fora daqui. Ou seja, nas comunidades, nos 4 cantos da cidade. Me parece que há uma diferença gritante entre o que se decidiu aqui e o que o povo pensa lá fora. Até porque aqui o pessoal estudou, sabe da matéria, conhece bem os fatos, um corpo de jurados muito capaz, uma grande acusação, e eu penso que há uma diferença nesse sentido.
Me parece que um plebiscito, por exemplo, hoje em Florianópolis, não passaria essa tese. O senhor acha que o resultado seria diferente se houvesse um plebiscito com a sociedade? Eu conheço pouco de pesquisa, de avaliações, mas penso que sim, pelo que ouvi falar, pelo que comentei, pelo que conversei, me parece que hoje um plebiscito o povo não autorizaria a mudança do nome da cidade. Certo. E qual era a sua expectativa para o dia de hoje? Eu tinha nítida consciência, revelei isso a alguns amigos aqui, que nós teríamos um trabalho praticamente impossível. Nós teríamos muita dificuldade de provar a falta de provas incriminatórias de Floriano na ordem que deu ou que teria dado para a consumação do massacre no Neto Mirim. Obrigado, doutor Leoberto. Voltamos aos estúdios com Alessandra Matias. Outra testemunha da tese de humilhação é o poeta Zininho, o compositor do hino de Florianópolis, Rancho de Amor à Ilha. Ele não pôde comparecer ao julgamento por motivos de saúde. Em seu lugar, veio a filha Cláudia Barbosa, que deu uma entrevista à repórter Sandra Nebelung. Cláudia, o que seu pai lhe passou a respeito de Floriano Peixoto? Olha, ele defende a tese de que o nome Florianópolis teria sido uma humilhação, né? É uma humilhação. E ele me passou um texto, ele me deu um depoimento dizendo por que ele não inseriu o nome Florianópolis no Rancho do Amor à Ilha, né? Que é o hino de Florianópolis, que ele é o autor. E eu tenho esse texto que eu vou ler na íntegra, então, para ti, tá? Fiz uma canção para minha cidade. Não vi motivo algum para que o nome Florianópolis fosse inserido na letra. O que descrevo representa com fidelidade o que esta cidade é e o que significa para mim e para os que a amam. Esta ilha é gigante pela própria natureza. A palavra Florianópolis não me inspira nada. Digo que não é um nome, é um palavrão. Não tem nenhuma conotação poética, harmoniosa, musical. Não inspira sequer respeitabilidade. Acho que o que se deve fazer não é somente mudar o nome, mas formar uma consciência geral de desagravo. O povo ilhéu não está inteirado com nossa história. Hoje, as pessoas que tentam mudar e melhorar nossa cidade são, na sua maioria, pessoas de outros lugares que adotaram a cidade e por amor estudam, se interam e se indignam com a nossa verdadeira história. Acredito também ser muito difícil Florianópolis deixar de ser Florianópolis. Mas é necessário que as pessoas saibam quem foi o homem Floriano Peixoto e o que fez a esta cidade. Tentar encontrar motivos para que tenha sido homenageado de forma tão importante. Motivos estes que facilmente encontraríamos se falássemos, por exemplo, nos Carijóis ou em Dias Velhos. Você concorda com seu pai? Eu concordo. Por quê? Por que homenagear Floriano Peixoto, né? Eu acho que quem conhece um pouquinho da história da cidade e do que fez esse homem, né, na cidade, para o povo dessa cidade, não tem realmente nenhum motivo natural, né, explícito para que ele tenha sido homenageado. Não vejo realmente. Concordo que os carijóis, que foram os primeiros habitantes, poderiam perfeitamente ter sido homenageados, né, se fosse o caso de colocar um nome na cidade em homenagem a alguém ou alguma coisa. Ou Dias Velho, que foi fundador da cidade, né? Mas Floriano Peixoto realmente não encontro motivo nenhum. E voltamos ao auditório com a repórter Sandra Nebelung. Está agora ao meu lado o advogado de acusação, Dr. Sandoval Barreto. Dr. Sandoval, o que representa para Florianópolis esse veredito? Esse veredito demonstra cabalmente que a tese da humilhação não somente saiu-se vencedora à unanimidade, mas teremos muito mais daqui para frente a fazer, conscientizando principalmente a população. Estamos hoje aqui no meio acadêmico e também com a participação de cidadãos florianopolitanos. Contudo, esperamos expandir esse movimento para toda nossa capital, trazendo consigo
os cidadãos de Florianópolis para um exercício da matriz da cidadania. Discutirmos o nome de Florianópolis não é somente discutir o nome de Floriano Peixoto, ou Anhatomirim, ou de Desterro. Mais do que isso, é discutir e encontrarmos a nossa real cidadania. Como seria feita essa aproximação dessa discussão com a sociedade? Creio que nós teremos pela frente maiores responsabilidades do que o dia de hoje. Mas é marcante que essa data passará a constar do nosso calendário como um marco inicial. Mas temos ainda, como disse, muito trabalho pela frente. Haverá ainda de estimularmos no movimento de humilhação a criação e a ocorrência de um plebiscito. Plebiscito que esperamos, aproveitando as próximas eleições municipais, ainda teremos a oportunidade de fazê-lo. O senhor acredita que o resultado do plebiscito seria igual ao do julgamento? O que menos importa é o resultado. Como o que menos importou para nós hoje foi a decisão, a tese da humilhação. O debate, a participação e, principalmente, aplacarmos as chagas da violência de 19 de abril de 1894 é o mais importante. Está aí os antepassados, até em honra desses antepassados e daqueles ainda parentes que ainda vivem nesta belíssima capital. Mas não é só a beleza natural da ilha de Santa Catarina que aproxima ou que faz com que haja o exercício da cidadania. A cidadania é feita pelo debate, pela discussão, pelas ideias e mesmo nos conflitos, nas divergências, como ocorreu no dia de hoje, independentemente da vitória, da humilhação ou da homenagem, nós aqui estamos debatendo. E creio que um órgão de comunicação, como a TV Anhatomirim, está cumprindo realmente o seu papel, assim como a Universidade Federal e a UDESC. Certo. E o senhor acha que Florianópolis é um estigma para a capital, o nome Florianópolis? Florianópolis realmente é um estigma. Por quê? Porque é a homenagem àquele que, indiretamente, através de seus assécalas, aqui mantiveram prisioneiros e fuzilaram um número significativo de pessoas, representantes que não tiveram, no mínimo, o devido processo legal e também não exerceram o seu legítimo direito de defesa. Essa é a nossa tese, a tese de que a homenagem deve se fazer àquelas vítimas de Anhatomirim. O senhor acredita então que a matança foi feita segundo uma ordem de Floriano Peixoto, exclusivamente? Não importa quem deu a ordem ou quem a tem executado. O mais importante é que houve uma violência que naquela época, como nos dias atuais, não pode acontecer. O nosso significado, o simbolismo do nosso movimento é dizer não à violência. Certo, obrigado então. E agora vamos entrevistar Dr. Lenzi, o presidente de júri, que deu há pouco tempo o veredito final. Dr. Lenzi, quais seriam as consequências desse veredito para Florianópolis? Veja bem, nós fizemos uma discussão histórica, né? Hoje nós remexemos na vida da história política de Santa Catarina, porque esse movimento todo é um movimento político e o nome da cidade foi em decorrência de posições políticas. Nós hoje crescemos muito historicamente, aprendemos muito história, porque nos debates foram lançadas novas teses, mas veja bem, um debate feito intramuros, um debate um tanto elitista, somente uma elite que participa desse debate, a população não participa disso. Então o resultado, o veredito que nós colhemos aqui hoje, talvez não seja idêntico se fizer um plebiscito. Por quê? Porque a população está desinformada sobre esses fatos históricos. O senhor acredita que o resultado de um plebiscito com a sociedade seria diferente? Não, veja bem, se, por exemplo, houvesse um plebiscito, evidentemente que os partidários, né, das teses de homenagem ou humilhação iriam fazer as suas campanhas para informar a população. E daí dependeria daquilo que colhesse, não é? E qual era a sua expectativa, na sua opinião, para o julgamento de hoje? Eu, como julgador, eu sou um isento, eu não tinha expectativa nenhuma, nem poderia ter. Não tinha uma ideia do que aconteceria? Não, eu só estava preocupado, nós elaboramos um roteiro, né, com base no Código de Processo Penal,
fomos um pouco rígidos até nos horários. Eu sou rígido, porque acho que a gente, quando assume um compromisso desse de conduzir um júri simulado, eu não posso deixar que ele vire numa pantomima, numa brincadeira. Eu sou uma pessoa que entendo que as coisas devem ser sérias para serem acreditáveis e credíveis. Eu, pessoalmente, só tenho eu não entro no mérito da discussão, mas eu, pessoalmente, só não gosto muito dessa tese de humilhação. Acho que não seria homenagem ou deshomenagem. Não gosto muito da expressão humilhação. E as bancas, tanto de acusação quanto de defesa, argumentaram bem ou teve uma? Muito bem, muito bem. Se houveram muito bem, são profissionais competentes. O doutor Antônio de Freitas Moura é um advogado, ex-presidente da OAB, é um advogado muito competente, um grande orador. O doutor Sandoval Barreto também é um orador de júri. É um homem que ele está costumeiramente trabalhando no Tribunal do Júri. E do outro lado, esse professor que chegou aí, que no momento agora até me esqueci o nome dele, eu não o conhecia, é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, é um homem que trouxe uma documentação muito valiosa e fabulosa, que eu acho que deve ficar no acervo do Instituto Histórico e Geográfico aqui de Santa Catarina. E por outra parte, o doutor Leoberto Caum é um advogado muito competente, muito experiente e argumentou muito bem. Eu acho que nós todos ganhamos com isso, todos. A universidade, o centro acadêmico livre, não sei porque o livro, né, de história da universidade, esse livro eu não entendi, mas ganhamos a plateia, professores e todos nós. Eu também, foi uma experiência muito válida, muito gostosa. Então foi difícil julgar, porque a disputa foi equilibrada? Não, eu não julguei, eu recolhi, eu conduzi, porque o corpo de sentença, o corpo de jurados é que eu adotei no esquema, no roteiro, um misto de processo penal brasileiro e anglo-saxônico. Os advogados perguntavam diretamente às testemunhas. O corpo de jurados disse finalmente culpado ou não culpado, como é o sistema anglo-saxônico, né? Pela homenagem ou humilhação. Então entendeu o corpo de jurados por unanimidade, veja bem, unanimidade. Foi unanimidade então, unanimidade. Isso, e um corpo de jurados que vocês viram os nomes das pessoas de muita representação, né, política e social aqui no estado, de um corpo de jurados muito expressivo e por unanimidade entendeu que houve humilhação. E qual a importância de um evento como esse de hoje para Florianópolis, na sua opinião? Eu acho de uma importância fundamental, maiormente que ele foi realizado aqui na universidade, né, com o apoio da UDESC também, eu estava me esquecendo. Isso é importante porque, em consequência desse evento, acho que se produzirão outros eventos. E a discussão histórica, ela vai se reproduzir, de um lado ou de outro, vai se reproduzir. Né? As partes interessadas irão reproduzir, porque evidentemente que esse movimento sem humilhação vai se apropriar desse resultado e vai prosseguir. Né? Por outro lado, existem aqueles que resistem, né, a essa tese. E isso aí é tudo bom, é muito válido, porque discutindo é que se aprende, discutindo que você aprende, inclusive, a democracia e a cidadania. Obrigado, então, Dr. Lenzi. Voltamos aos estúdios com Alessandra Matias. Obrigada, Sandra. E nós encerramos a cobertura do Julgamento da História, uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e da Anhatumirim TV Educativa. Agradecemos em nome da Anhatumirim TV e da UFSC a colaboração da TV Barriga Verde nas operações técnicas durante todo o dia. Uma boa noite e fiquem agora com o programa Um Salto para o Futuro.